Bom dia. Nós paramos na última aula falando sobre os resíduos, né? Os resíduos SSS, RSS, né? Que são os resíduos de saúde, aquilo que a gente produz dentro da unidade de saúde. E eu mostrei o grupo C, que eram os radioativos, né? Grupo D. E aí eu parei aqui no grupo E, que era dos perfluorocortantes, mostrei a caixa para vocês, né? Expliquei que quando elas estiverem acima do traçadinho, antes não pode nem chegar. Chegou no traçadinho porque ela tem uma marca, deixa eu ver se eu acho a caixinha aqui. Tem uma marca dela, daqui ela, mais ou menos aqui um traçado, não sei se vocês conseguem observar aqui pelo mouse que eu estou passando. Não, chegou aqui, já pode não mais utilizar. Fecha ela, essa tampinha aqui encaixa e aí a gente passa uma fita sobre ela e armazena no local para as meninas da limpeza, o pessoal da limpeza, né? Que levam para guardar no seu local adequado à espera da coleta, que a coleta dos resíduos de saúde são uma coleta diferenciada, não são iguais às coletas que tem coleta de lixo normal da nossa residência, né? A deles é diferenciada, tem uma unidade para isso, né? Justamente por causa disso. Ó, gente, aqui é o lixão, essa imagem é lá do lixão. O rapaz encontrou, né? Ele encontrou, vou expandir um pouco mais, materiais hospitalares, né? Lá, e aí identificou uma seringa. Vocês estão vendo? Tá sem agulha aí. Isso aqui, ó, ampolas, as ampolas quebradas, né? Olha só como é que tá aqui isso aqui. Com certeza, ó, os scalp aqui, ó. Tá vendo os scalp? A borboletinha azul, laranjada. Então, assim, se você não souber o que você está fazendo, você desprezar o seu material, o seu lixo hospitalar num local que não seja adequado, vai causar o quê? Um grande risco, tanto ao meio ambiente, como as pessoas a qual podem chegar a ter contato com esse lixo, tá? Então, muito cuidado. Quando vocês forem técnicos de enfermagem já formados de carteira, que vocês estiverem atuando e estiverem fazendo medicação, administrando medicação, porque a gente pode fazer isso, pode cobrar para isso, né? Chega uma pessoa para você e diz assim, professor, eu quero... chega para você, pro Kennedy, por exemplo, Kennedy, tu aplica uma diclofenac, por exemplo, né? Aí ele diz, aplico, cobro tanto, porque tem uma tabela, lógico, vocês vão no Corém, pega essa tabela, tem uma tabela de valores a qual vocês podem estar cobrando para estar realizando esses procedimentos, e aí você tem que ter uma caixinha, tem umas caixinhas pequenas dessas, que são dos Descarpax, o nome, se eu muito não me engane, Descarpax, pequenininha, a gente identifica elas até lá no aonde você vai fazer coleta. Elas são menor do que essas daí, bem pequenas mesmo. Então é bom você ter. E aí toda vez que você for realizar esse procedimento, você despreza esse material dentro do local adequado e depois você leva para desprezar no local adequado, que seria onde tem uma coleta de lixo, né? Hospitalar. Tudo isso tem que pensar. Por quê? Porque se você jogar no lixo comum, mesmo que você coloque na caixa, numa caixinha mais dura e tal, passa em velcro, passa isso, passa aquilo, mas a gente finda que deixando uma seringa com agulha sem a sua tampinha, né? E aí pode um trabalhador desse se cortar, se perfurar, e aí a gente não sabe se o paciente se era por soro positivo, se tinha algum tipo de patologia que seria transmitida para ele, né? Então é bom a gente ter cuidado com relação a esse esse descarte de material. Então, o acondicionamento e as cores para a correta separação dos resíduos de serviço de saúde, todos eles são padronizados, tá, gente? Ele segue dentro do RSS,
eles existem algumas especificações. Primeiramente, os resíduos são separados em grupo e cada grupo contém a sua simbologia, porque, não sei se vocês já prestaram atenção, mas nós passamos mais a identificar aquilo que tem símbolos, né, do que aquilo que está escrito. Você não vai parar para ler, mas pelo símbolo, se você já conhece, você identifica logo de cara, não tem problema nenhum. Tem muita gente que tem dificuldade com relação a isso, por isso que eu estou falando para vocês, que é por isso que geralmente tudo que é da área da saúde, eles procuram formular uma simbologia para cada um deles. Então, aqui nos resíduos hospitalares, que nem eu expliquei lá atrás, nós temos o grupo A, que é o grupo de resíduos infectantes, sempre aquele saquinho branco, tá? Que tá naquele lixeirão grande, você já identifica. Na caixa mesmo do lixo tem escrito infectante. O que eu desprezo lá? Luva, gorro, aquele tecido mais fino que a gente utiliza sobreposto ao jaleco, que muitos conhecem como avental, eu conheço como capote, mas os dois nomes não diferem, é a mesma coisa. Despreza lá também. Máscara, touca, propé, tudo aquilo pode ser descartável aí. Por quê? Porque você, de alguma forma, você pode ter tido contato com secreções do paciente, escarro, vômito, líquidos, salivar, sangue, né? Então, tudo isso não pode, de maneira nenhuma, ser desprezado no lixo comum. E aí nós temos o grupo B, que são resíduos químicos, né? São resíduos tóxicos, que a gente viu lá. Quais são esses tipos de resíduos químicos e tóxico? Quase não sai, perdão. Eu não sei se foi o Kennedy ou se foi o Douglas. Um de vocês citou, né? Medicação, aquelas ampolas de medicamento, né? Todos eles têm que ser desprezados de uma maneira adequada. E aí nós temos o nosso resíduos radioativos. Isso, medicação vencida, muito bem, Douglas. E esses nossos resíduos radioativos aí são aquele material que é utilizado dentro da central de radiologia, né? Percebe que a corzinha dela é lilás, né? Para mim aqui parece lilás. Lilás, e ela faz parte do grupo C. E aí tem o grupo D, né? Que são resíduos comuns, né? Recicláveis, são lixo comum. Marrom, esse saquinho marrom dentro da unidade hospitalar ainda não vi não, tá? Eles podem utilizar o preto, um saco plástico preto, e aí sim para ser resíduo comum. Mas esse marrom não, eu acho que eles queriam colocar uma cor preta e ficou assim meio clarinho, né? Porque é o preto que a gente utiliza mesmo. E aí naquela caixa tá dizendo lixo comum, você pode desprezar o que lá? Até comida, né? Resto de marmitex, essas coisas a gente despreza lá. Grupo resíduos perfluorocortantes, que é a caixa de perfluorocortante que a gente acabou de dar uma visualizada nela, né? E na hora anterior a gente bateu mais, explicou melhor. Todos esses resíduos têm um lugar específico para ser desprezado, e se todo mundo tivesse uma conscientização, faria o certo sempre, né? Antigamente eu conhecia 5 certos, agora aí passamos para 6 certos, aí 9 certos. Agora nós temos 13 certos. Para você estar trabalhando dentro da unidade hospitalar, você tem que checar esses 13 certos. Porque se você cometer um erro e chegar a agravar a vida de um paciente, eles vão te indagar e te perguntar, você realizou todos esses procedimentos? No caso, seriam os 13 certos. E aí, de uma certa forma, se você não tiver feito um deles, por exemplo, checar a medicação, né? E assim sucessivamente. A CCIH, gente, ela bate muito em cima da gente, muito, né? Toda a rede hospitalar, todo hospital tem uma comissão de enfermeiro e técnicos de enfermagem, conhecidos como CCIH, né? Que é a comissão, né,
de supervisão de saúde. Eles supervisionam o quê, por exemplo? Eles chegam na unidade, eles já vão lá diretamente, calçam a luva e já levanta a tampa de lixos infectantes para identificar o que tem lá dentro de errado. Se você desprezou seringa lá dentro, se você colocou... porque a seringa é o seguinte, você até pode desprezar ela no lixo infectante, se ela tiver sem agulha. A agulha você vai desprezar no pérfuro. A seringa você pode desprezar aqui no lixo infectante. O scalp, ele tem uma parte que de mais ou menos uns 5 centímetros, 10 centímetros de equipo. Mesmo assim, mesmo daquela forma, você vai desprezar lá no grupo de infectante. Muita gente despreza junto com a seringa, não retira. Por isso que a gente perde muito nesse sentido, porque a caixa enche mais rápido. Enchendo mais rápido, logo você tem que trocar aquela caixa. Só despreze com a seringa se de certa forma teve sangue que adentrou o êmbolo da seringa. Você aspirou e ficou sangue, resíduos de sangue naquela seringa. Então você não quer ter contato, então você pode desprezar, não tem problema nenhum. Agora, se foi seringas que você utilizou para diluir medicação, tira a agulha, descarta lá no pérfuro cortante e coloca a nossa seringa no infectante. Até aqui alguma dúvida? Não esqueçam da CCIH, tá, gente? De maneira nenhuma ela vai deixar a vida da gente tranquila, quem está trabalhando dentro da unidade hospitalar, porque é eles que colocam a gente nos eixos, né? Eu posso citar os adornos, por exemplo. A gente sabe que não podemos utilizar brinco, né? Pulseira, relógio. O relógio. Ah, professor, mas como é que eu vou verificar o batimento cardíaco manual? Porque o aluno, quando ele vai comigo para a rede hospitalar, que é a sua primeira vez, no caso é noções básicas, se eu não me engano, de vocês, ele não vai utilizar o oxímetro de maneira nenhuma. Comigo não, ele tem que aprender o manual, porque nem sempre vai ter um oxímetro do lado dele para ele estar verificando uma frequência cardíaca. Você tem que saber como é que você consegue verificar manual. Então eu preciso do meu relógio. Eu coloco aonde o meu relógio? No bolso. Caneta, relógio, estetoscópio, esfigmomanômetro, caderneta. Já falei a caneta, deixa eu ver o que mais. Tudo é material de bolso. Tudo é material de vocês de bolso. Garrote, né? Isso tudo é responsabilidade de vocês. É de bolso também. A tesoura, gente. Tesoura é excepcionalmente importante vocês terem a tesoura pessoal de vocês. Cabe tudo no jaleco. Bem, Douglas, é assim. A depender do procedimento que você for realizar, mas você sempre tem que ter dentro, ali no seu bolso, o nosso aparelhinho de verificar a temperatura, termômetro. Nós temos o termômetro da caderneta da caneta da e deixa eu ver o que mais, o relógio. Esses é de suma importância você ter, porque teu paciente começa ali na tua frente, suar frio, se tremer, né? E você identifica que ele tá com a pele quente. O que você vai fazer? Através da tua pele, tu não vai identificar, ele tá com febre. Ele pode estar com febre, mas tu tem que dizer o grau da temperatura desse paciente. Você já tira o seu aparelhinho ali do bolso, faz a asepsia, porque você sempre vai estar com a bandeja. Quando você vai visitar o paciente, você leva a bandeja com álcool. A gente nunca sabe quando é que vai precisar realizar um procedimento nele. E depois você faz a asepsia antes e depois que o paciente utilizou esse termômetro. É de suma importância que vocês façam a asepsia antes e depois, principalmente depois, porque vocês vão utilizar em outros pacientes e a gente não quer ter aquela
ciclo de bactérias de um para outro paciente, vocês vão estar fazendo ciclo de transmissão. E não é isso que a gente quer, né? Então, você vai lá e faz asepsia com álcool, a 70%, que é o que é utilizado na unidade básica de saúde, porque é o único que não chega a ser no nível corrosivo, tá? No nível forte, mais forte do que os outros, e que não chegam a agredir tuas mucosas da narina, quando você sente o cheiro do álcool a 70%, e não agride a pele, tá? Acima de 75% já é um álcool bem mais concentrado, mais utilizado mesmo para limpeza de chão, limpeza de hospitalar mesmo, tá? Vou passar o próximo slide. Aqui o grupo A, vamos falar um pouquinho sobre ele. O que é que ele diz para a gente? Que o resíduo com possível presença de agentes biológicos no grupo A, que por suas características podem apresentar um risco de infecção, através da simbologia que vocês vão identificar o grupo A, são identificados pelos símbolos de substâncias infectantes com rótulos de fundo branco e um desenho com contorno preto. Essa é a simbologia do saco, daquele saquinho lá de lixos infectantes. Esse daqui, olha, é impossível vocês não detectar, né? Nós só tem 7 alunos. Cadê o povo, né, gente? Estão dormindo. É essa simbologia aqui, escrito infectante, dentro de um triângulo, tá? Não tem como errar. Aqui, ó, risco biológico. Que grupo é esse? Alguém sabe que grupo é esse, o grupo biológico? Pensa aí um pouquinho, dá um chutômetro aí. Douglas, Joelma. Passei sem querer, mas não. Opa. Opa, opa. Que símbolo é esse? Alguém sabe que símbolo é esse? Não tem, né, professor, aqui? Tem não. Tem não? É esse daqui, tá, gente? Grupo, a gente pode identificar como grupo C também. Mas, ó, risco biológico. O que eu vou colocar aqui dentro? Medicações vencidas, né, Kennedy? Tudo aquilo que seja aberto, mas que não tenha nada que vá ser pérfuro-cortante, vocês podem chegar a identificar o nosso saquinho de lixos infectantes, também dessa cor, e que denota para a gente um risco biológico. Resíduos do grupo B, é a simbologia desses resíduos, são identificados através do símbolo de risco, associado com a discriminação de substâncias químicas e fases de risco. Ó. Lá no grupo infectante, eu não sei se vocês prestaram atenção, eu ia perguntar, mas eu vou falar. Vocês vão observar que vocês vão identificar uma numeração. No grupo de infectante, o lixo dele lá é 6,2. O tóxico é 6, tá? Eles também são reconhecidos pela numeração lá no RDC, no grupo, na RDC 50, se eu não me engano. Se não tiver na 50, é na NR 32, tá? Mas a da 50, se eu não me engano, é estrutura hospitalar. É na NR 32 mesmo. Tem a simbologia também através da numeração. Gente, eu tô passando, tô voltando. Aqui, olha só. Grupo B, resíduos tóxicos.
Vocês também podem chegar a identificar, né, um frasquinho desse laranjado com a simbologia dos resíduos tóxicos. Qual é o grupo? Grupo B. Tudo bem. Voltando. E o grupo C são rejeitos radioativos, né? Que a simbologia desses rejeitos do grupo C são representados pelo símbolo internacional de presença de radiação ionizante trifólio de cor magenta em rótulos do fundo amarelo e um contorno preto, acrescido da expressão material radioativo, tá? É impossível não identificar porque é bem chamativo essa imagem aqui, né, gente? Muito chamativa mesmo. De longe consegue identificar. Percebe-se que aqui eu não utilizo, lembra que eu falei, não vai ser por cores, né? Vai ser por grupo, né? E por simbologia. A gente identifica os símbolos. No início da aula eu falei com relação a isso, né? Olha, aquela cor lá, essa cor aqui, ela é universal, radioativa, né? Tem a cor amarelinha, e isso aqui parece uma hélicezinha de um ventilador, né? Esse é universal, mas você também vai encontrar do mesmo jeito o símbolozinho, mas com outras cores. Não sei se dá para vocês identificar, eu vou expandir mais um pouco. Olha só, a numeração dele é 7, tá? A numeração dele corresponde ao número 7, radioativo. Isso é super importante, tá, gente? E o nosso lixo comum, né, de resíduos comuns, que a nossa simbologia dos resíduos comuns do grupo D podem ser destinadas à reciclagem. Esse símbolo aqui, ele é um símbolo internacional, né, da reciclagem. São seguidos de seta, porque é aquilo que você vai desprezar, vai recolher de volta, vai tratar, né, ele vai chegar a um denominador comum para o qual ele vai ser designado, por exemplo, plástico ou papelão, né, que vai virar um papelão, mas um papelão melhorado, reutilizado, e assim segue uma sequência. Por isso que a gente utiliza esse símbolo aqui, que é de símbolos comuns. Gente, até aqui está bem esclarecido? Sim, Douglas. Joelma? A Joelma pode falar? Ou pode digitar, Joelma. Obrigado, tá bem esclarecido, né? Tá, é só para me saber que vocês estão ligados e estão conseguindo identificar, tá? Grupo E, materiais perfuro-cortantes. Esse nós não, de maneira nenhuma, erraremos, né? Aquela caixa, ela é impossível errar ela. Mas eu não sei se eu coloquei aqui, mas como eu não estou lembrada se eu coloquei, teve uma época dentro do hospital em que a gente estava sem muitos materiais, estava faltando muito, né? Então, o que a gente fazia? Faltava caixa de pérfuro cortante, chegava aquelas caixas de soro, porque a enfermagem, ela é conhecida como uma arte, né? Isso quem disse foi a Florence. Então, uma arte, a gente tem manias de criar situações que facilite o nosso trabalho e que não venha nos prejudicar no futuro, né? Então, a gente pode pegar aquela caixinha que vem um soro fisiológico dentro, que elas são bem rígidas e elas têm um sobreposto de papelão por dentro, um reforço, né? Bem rígido também. E aí você fecha aquela caixa, passa aquelas fitinhas brancas, identifica, escreve lá, pérfuro cortantes, e aí faz só aquele buraquinho que dê para entrar a seringa e a agulha. Então a gente fez muito isso, dentro do hospital, até chegar material, até eles ter feito a solicitação,
Lá no PS faltou seringa de 20, seringa de 5, de 10, faltou muito material, então a gente teve muita dificuldade no ano passado, no meio do ano passado. Foi bem difícil, e principalmente para mim que estava dentro da unidade ali no SAEP, na emergência clínica. Então, ali de maneira nenhuma pode faltar material, gente. Principalmente a seringa de 20, ela é de suma importância. Então, o que a gente fazia? Se tinha uma medicação que ela era para ser diluída numa seringa de 20 e tivesse seringa de 10, a gente ia diluir nas duas seringas de 10. Quando começou a voltar a seringa de 10 também, o que a gente passou a fazer? Pegava aquele sorinho de 100, que vem um sorinho de 100 e vem um de 50, mas para laço era feita a licitação para 100. A gente desprezava até ficar 20 ml e administrava lá dentro como se fosse uma seringa e colocava no suporte de soro. Então ali a gente estava tendo muito prejuízo porque a gente estava perdendo medicação, né? Estávamos desprezando muito soro, né? E isso ia sim fazer falta, com certeza fez falta depois, mas aí conseguiram equilibrar, fizeram toda a reposição de material, que para a gente que está trabalhando, que está na linha de frente de um serviço que a qualquer hora você pode se machucar, se cortar, né? Ter contato com secreções. Paciente, principalmente, vocês têm que ter muito cuidado em cuidar de pacientes que estão traqueostomizados, fizeram uma traqueostomia, né? Esses pacientes, às vezes, eles estão bem secretivos, né? E a função do fisioterapeuta é justamente essa, de estar aspirando o paciente. Então, onde nós temos fisioterapeutas? Nós temos fisioterapeutas dentro da UTI, dentro das unidades de emergência, né? No caso, dentro da emergência clínica, da emergência traumática, que é a emergência do trauma, né? Que é onde chega pacientes baleados, pacientes perfurados por FAB, né? Que é ferimento por arma branca, e assim sucessivamente. E aí a gente tem, se não, quem aspira é o enfermeiro. Então, o enfermeiro tem que identificar aquela hora, ou se o enfermeiro não teve tempo de ir lá passar a visita ainda no paciente, e ele está muito secretivo, então a gente, como técnico, enfermagem, chega lá, enfermeira, o paciente do leito 203, o seu João, né? Ele está muito secretivo. Se não aspirar, o que pode prejudicar? Alguém conseguiria me explicar? Eu sei que vocês já tiveram aulas que vocês conseguem se identificar. Se o paciente estiver muito secretivo, o que pode chegar a ocorrer com ele? É uma coisa bem simples. Alguém se arriscaria a responder? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Engasgar. Isso. E se eu me engasgo, o que acontece? Aí é num termo que todo mundo vai entender. Ele pode broncoaspirar, né? No termo técnico, ele broncoaspirando vai para onde, hein? Se ele broncoaspirar, pulmão, né? Ele pode chegar ali e dificultar a passagem de quê? Que passa ali pela aquela ramificação brônquica, na árvore brônquica. Oxigênio, né, gente? Eu preciso respirar, né? Então, se alguma coisa acontecer para bloquear essa passagem do meu ar, a gente chama de broncoaspiração, e se você não aspirar, logo de imediato, esse paciente pode chegar a ter uma parada cardiorrespiratória. E aí eu vou ter que logo realizar a massagem cardíaca, né? E ali ambusar para ele começar a respirar melhor, né? Ofertar o oxigênio para ele. Vocês percebem que mesmo sendo uma aula de biossegurança, uma aula de pérfuros cortantes, de resíduos, né, de saúde, de vários outros de temas bem diferenciados
tudo tem a ver com o hospital. Então, eu acabei de usar um exemplo para vocês bem simples, né? E aí identifiquei patologias, identifiquei sinais de pacientes, identifiquei o que pode e o que não pode acontecer. É isso que a gente procura quando a gente está dando uma aula e explica para o aluno. Não, eu não quero que você só saiba para que serve o grupo E. Não, eu quero que você saiba que lá no grupo E você só pode desprezar coisas que cortam. Pérfuro cortantes, que é aquilo que a gente chama no termo técnico. Só isso. E vai o que nesses perfurantes, né? Vai secreções, vai seringas com resto de medicamento, vai seringa com resto de sedativo, de sedação, de aspiração, porque você aspira suco gástrico do paciente que tiver com a sonda nasogástrica. Quando você passa a sonda, você precisa fazer a ausculta, né? Então, se vier líquido na minha seringa de 20, eu digo logo que já está no estômago do paciente a sonda que eu acabei de passar. Já é um ponto positivo para mim. Aquela seringa está o quê? Contaminada. Eu vou desprezar ela onde? No pérfuro cortante? Não, não porque ela não utilizou seringa. Eu desprezo ela em que grupo? Alguém sabe me dizer? Muito bem. Mesmo que seja secreção gástrica, tem que ser desprezado no local ideal. Aí você poderia dizer assim, mas são rejeitos, né? Suco gástrico, são alimentação. Eu poderia muito bem desprezar lá no lixo comum. Lembra que eu falei que no lixo comum a gente pode desprezar tudo lá? Papel, plástico, até o marmitex do paciente pode ser desprezado lá. Mas tem uma grande diferença, ele foi aspirado com a seringa. E seringa para a gente ele é identificado como um material que não pode ser desprezado lá dentro do lixo comum. Tá bom? À frente. Aqui no grupo E vocês vão identificar, essa é a simbologia dele, do grupo E, resíduos pérfuro-cortantes, né? Aqui mais embaixo, esses são os nossos emblemazinhos, resíduos infectantes, né? O que é infectante? Vamos lembrar para nós fixar melhor. Assim, bem resumidamente, o que é o lixo infectante? Bora participar, só a professora falando fica ruim, fica chato. Eu quero saber se vocês aprenderam, se vocês sabem, qual é a dificuldade, pergunta se tiver dúvida, não esqueça que é errando que se aprende, e vocês têm que errar aqui, tá? Errar na sala de aula, errar com o professor, não errar lá dentro na unidade de saúde, de maneira nenhuma. Lá dentro não pode haver erros, tá? De maneira nenhuma estamos mexendo com vidas. Release, aí os resíduos infectantes seria todo material, pode ser com medicação, todo material que tem sangue, fluidos do paciente, né? Aquelas gases que vêm com secreção, acabou de aspirar o paciente, está cheio de secreção infectante, lá no resíduo de infectante, beleza? Eu acho que eu passei demais, ou não? Tô voltando, desinfecção, passei demais. Aqui, agora a próxima simbologia, olha só. Toda a coleta que eles vão realizar, eles levam um carrinho, que é o carrinho coletor, né? Que coleta cada tipo de resíduos, tá? Então, dentro dessa coleta de transporte interno porque dentro da unidade hospitalar,
A coleta e transporte interno desse RSS consiste em... Isso. Mas a gente também despreza no infectante, tá? Mas a gente tem que fazer o certo, né? Mas quando não tem, quando você não identifica o da medicação, você pode colocar no lixo infectante, que a gente vai entender que é um material altamente contaminado. Aqui vocês vão identificar, e ele consiste no translado, na verdade, né? Ia falar estralado. Perdão, consiste no translado dos resíduos, né, e dos pontos de geração até o local destinado. Por exemplo, eu estou lá dentro da emergência clínica e aí chega, adentra um dos funcionários do local da limpeza, né, e ele vai entrar lá dentro e vai retirar todo o material, todos os resíduos que tem lá. Primeiro que ele pode optar por levar o material de lixo infectante, depois ele pode voltar e optar pelo material de lixo perfluorocortante e assim sucessivamente, tá, gente? Não, nunca junto, eles não vão fazer essa coleta no mesmo carrinho, tá colocando os mesmos produtos, porque são diferenciados, mesmo estando em sacos, mas já falei para vocês que a gente pode chegar a ter um problema financeiramente dentro do hospital com relação a fazer uma licitação para não faltar esse tipo de material, e às vezes falta e não há uma identificação. Por isso que vocês viram aquela imagem na última aula de um saco preto cheio de seringas com agulhas ali, porque talvez no hospital estava faltando, começaram a utilizar o saco de lixo comum, né? E aí os pontos de geração até o local destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento externo. Tem o armazenamento temporário dentro do hospital e o externo. Por que dentro do hospital? Porque tem o dia certo em que haverá essa coleta, certo? No dia certo que haverá essa coleta, é tirado todo esse material que está temporariamente armazenado internamente para o externo, tá? Para que aquele povo que vem retirar, que são responsáveis pelos lixos biológicos, venham, retire e leve. Não é igual nós na residência aqui, que a gente produz o lixo, qualquer hora, qualquer momento, a gente coloca lá na lixeira, independentemente do dia que vai passar o carrinho de lixo, né? Até porque tem muita gente que não faz isso por causa dos cachorros, né? Dos gatos que rasgam, a depender de sua lixeira, tá? Do modo de como ela é confeccionada. E aqui vocês vão identificar o transporte interno, né, que é o gerenciamento de resíduos, o SSS. Por que eu estou repetindo bastante a sigla? Porque isso é a título de concurso público, tá bom? E geralmente aquilo que é de título de concurso, eu geralmente gosto de estar citando, porque vocês vão precisar fazer um concurso público, passar por um concurso público, e aí vocês vão lembrar, porque ele pode até falar em gerenciamento de lixos, mas ele pode mudar no decorrer de sua frase ali a sigla. Ele pode fazer uma alteração nessa sigla, e por causa dessa sigla você pode estar marcando a resposta errada, tá? Esse aí é o transporte interno, tá? Ó, as meninas estão aqui, ó, carregando aqui todo o material internamente, tá? Esse daqui já é os lixos infectantes. Percebe como é que ele tá vestido? Ele tem um avental transparente de plástico, um plástico bem grosso, esse material dele aqui, porque ele tá tendo contato com esse lixo infectante, tá?
E aqui são os locais onde a gente está atendendo no material lá. Estiver atendendo na unidade, tem sempre esses baldinhos aqui com a identificação, com a simbologia do que está desprezado neles, tá? Gente, se eu estiver muito rápido, vocês pedem para me desacelerar aí, tá? Olha só, infectante bem fechadinho, as caixinhas bem fechadinhas, né? A RDC, ela fala que a gente pode deixar desta maneira, mas para a gente ficar mais ciente que vai estar bem lacrado e não vai haver possíveis interrupções e aberturas errôneas em que possa prejudicar o transporte, você vai estar passando uma fita, né, aqui por dentro das alças da caixa de pérfuro cortante, e aí você vai ficar mais tranquilo com relação a esse transporte, tá? Outra forma de estarem trazendo lixo, tá? Aqui radioativos, os lixos infectantes, lixos pérfuro cortantes. Aqui é o translado deles dentro do hospital, tá? Nós vamos falar aqui sobre a... Oi, não entendi. Passo aqui nas alças. Douglas, porque eu não tenho aqui, mas deixa eu ver se eu acho algo que possa identificar para me te mostrar. Eu tenho ela aqui, tá aqui, olha, a fitinha. Essa fitinha branca aqui, ó, que a gente encontra no hospital, que a gente faz identificação de medicação com ela, você separa a medicação com ela, você passa essa fita, porque eu falo ela, porque você não vai usar um esparadrapo. O esparadrapo é bem mais caro, né? E não há necessidade do esparadrapo porque ela adere bem ao papel, a caixa de papelão. E aí, se você conseguir lá um desse dessa forma aqui, ó, tá? Tudo bem, pode usar ele tranquilo, mas eu digo que é difícil ter um na unidade, vai ter mais aqui a nossa fitinha branca, que é o que a gente utiliza para estar identificando medicação. Então, você passa ela entre as alças, tá? Pode dobrar as alças, não é legal, porque aí como é que o rapaz vai carregar, retirar dali e colocar no local de origem, para onde ele vai ser levado? Então, você passa a fita entre uma abertura e outra. Aqui, ó, voltar lá. Passa aqui, entre essa abertura dessa primeira alça por cima e vai sair na outra, tá? Ou você pode passar ao contrário também, tanto faz. Desde que você consiga realizar uma proteção mais fixa deste material. Quando é que os técnicos de enfermagem, entendeu, né? Amém. Quando é que os técnicos de enfermagem fazem isso, professora? Por que eles fazem isso? Porque eles deixam de ultrapassar a marca indicativa onde ele deve parar, tá? Onde ele deve parar de estar introduzindo aí os descartáveis. Eles não param e vão até o final, às vezes se coberto. Tem lixo desses daqui que a cobertura da capa, essa daqui, fica super alta. Aí eles passam bastante fita por causa disso. Justamente por causa disso. Por eles não seguirem, alguns não seguirem a regra. Então o ideal é você aprender o certo, que com os certos você não vai ter dificuldade nenhuma e não vai ter problema. Aquele videozinho que eu mandei da montagem da caixa, aqui atrás, olha, vocês identificam passo a passo como que vocês vão realizar essa montagem da caixa. Até hoje eu posso dizer para vocês que existem muitos enfermeiros que têm dificuldade de montar a caixa de pérfuro cortantes, porque não atentou para os detalhes, porque ela tem vários detalhes, ela tem o lixo amarelinho, o saco identificado como pérfuro cortante, amarelo não, perdão, laranjado, e aí você tem que colocar uma segunda caixa por dentro, sobrepondo ele, tá, para fixar. Quando você for retirar, você vai retirar só o saco. E essa caixa que estava ao redor
do material por fora amarelo, ela vai ficar lá, porque ela evitou que houvesse uma transfixação de agulha. Então, o revestimento dela é duplo, tanto nas laterais como no fundo da caixa. Até aqui tudo bem? Beleza. Aqui, tecnologias de tratamento do RSS, que é os resíduos sólidos, né, de saúde. Entende-se por um tratamento dos resíduos sólidos de forma genérica, quaisquer processos manuais, mecânicos, físicos, químicos ou biológicos que altere as características dos resíduos, visando a minimização dos riscos à saúde, a preservação da qualidade do meio ambiente e o ambiente e a segurança e a saúde principalmente do trabalhador. Porque assim, a gente é treinado na escola em que você deve ter cuidado para que não haja uma contaminação para o paciente. Mas primeiro eu tenho que cuidar de mim, que vou levar o tratamento para ele, eu, professora, ou eu, no caso lá, atuando técnica em enfermagem, ou atuando como enfermeira, eu tenho que primeiro me paramentar, né? Eu tenho que utilizar os materiais que são de qualidade, que são indicados pelas nossas RDCs, para que haja uma proteção. A luva não é a luva estéreo, né? Porque tem a de procedimento, que é a nossa luva mais grossa, um tecido mais resistente, e tem que você vai utilizar em procedimentos estéreos, e tem a luva de procedimento e a luva estéreo. A estéreo que você utiliza em procedimentos estéreos. E a luva de procedimento, qualquer tipo de procedimento que você vai realizar, você utiliza ela. Tem muitas pessoas que se sentem um pouco incomodadas. Até um tempo estava tendo uma campanha, né, nas redes sociais com relação, aparece uma técnica mostrando as luvas, né, nas suas mãos, e ela diz a mensagem é para o paciente, que eles não tenham medo, eles não tenham receio, porque pensa que a gente calçou a luva porque está com nojo do paciente, não quer pegar no paciente, não quer ter contato com o paciente, é totalmente ao contrário. Eu não posso levar para ele mais do que o que ele já tem. Então, eu não contamino ele, nem ele me contamina. Então, tem proteção em conjunta. Eu protejo ele de contato com a minha pele e ele se protege de contato com a pele, com a minha também, e eu com a dele. Entendeu? E aí tem muitos que ficam chateados quando a gente diz assim, aguarde um momento, deixa eu só calçar minha luva. Aí acha, você tá com raiva, tá com nojo da minha pele, você não quer pegar em mim, para que necessariamente você vir calçar uma luva? Tudo que eu for realizar no paciente, eu tenho que estar de luva. Por que eu tenho que utilizar o jaleco comprido, manga comprida, longa? Tem uns que utilizam até feito fechadinho aqui com a costura, passam aí um elástico. Justamente porque depois que você coloca aqui o jaleco com elástico, quando você sobrepõe a luva fica em cima dessa parte do nosso avental, no caso, jaleco. E aí fica mais fácil dele trabalhar, porque ele vai evitar o contato mesmo verdadeiramente com o paciente contato pele a pele com ele, tá? E aí vocês já vão treinando, porque se o paciente fizer essa pergunta para vocês, ou como fizer esse comentário, vocês já sabem responder. Não, senhora. A gente é obrigatório a utilização as nossas normas, né, regulamentadoras, que são a NR32, NR36, NR50 e assim sucessivamente, que eles mostram para a gente que a gente necessita estar paramentado para realizar qualquer tipo de procedimento no paciente.
porque eu tenho que levar o mínimo de risco para a senhora de vida, o mínimo risco, e eu também tenho que me proteger, porque eu cuido de várias pessoas ao mesmo tempo. Mas eu vou estar usando essa luva na senhora, mas quando eu terminar eu vou descartar e vou lá fazer a lavagem das minhas mãos e vou calçar uma luva para o próximo paciente. Eu não vou ficar, outra coisa que eu acho isso desnecessário, mas muitos alunos fazem, muitos profissionais já antigos realizam isso também. Calça uma luva de procedimento, fica batendo papo ali com luva de procedimento, bota a mão no bolso e não sei o que mais lá. E aí depois o paciente chama ou acontece alguma coisa, lá, tô de luva, vou lá e realizo o procedimento nesse paciente. Não pode. As luvas é para você calçar na hora que você vai realizar o procedimento. Realizou? Levou teu material lá para desprezar, para lavar a bandeja, para jogar no local certo? Tira as luvas e faz a lavagem das mãos, tá? Esse é o certo. E aí o tratamento ele pode ser feito no estabelecimento gerador ou em outro local, observadas nesses casos. As condições de segurança para o transporte entre o estabelecimento gerador. Qual é o estabelecimento gerador? O hospital, foi ele que gerou todo aquele lixo. E o local do tratamento, no local onde ele vai receber essa medicação que está indo, essas luvas com secreções, e ele vai realizar um procedimento. Há várias formas de se proceder ao tratamento. Quais seriam essas várias formas? A gente pode utilizar a desinfecção química ou a térmica e também podemos utilizar a autoclave, né? A gente pode utilizar a autoclave, que ela é muito utilizada para materiais cirúrgicos lá no centro de cirurgia, né? E aí, dentro do centro de cirurgia, nós temos a central de material esterilizado. É lá que é produzido todo o material estéril e esterilizado para o hospital. A demanda deles é muito grande, tanto para o hospital como para a sala de cirurgia. Então, micro-ondas, tem muita gente que pode utilizar o micro-ondas. Quando é que eu utilizo micro-ondas dentro do hospital? Lá dentro do hospital, no centro cirúrgico, o paciente começa a apresentar pele fria, sudorese na cirurgia. A gente já identifica que ele pode chegar a ter uma bradicardia. Então, ele está com muito frio, sua pele, então seu sangue está chegando para ele frio também. E aí ele começa a ficar com as extremidades de uma cor bem interessante. Alguém lembra que cor as extremidades ficam? Mamão com açúcar, hein? Mamão com açúcar, essa pergunta. Que cor fica as extremidades quando o paciente começa a ficar roxinho, né? Diz quase a cor, né? Ou com falta de ar, assim sucessivamente. A gente utiliza o micro-ondas e esquenta o soro fisiológico, tá? Ou o soro fisiológico, ou ringue, tá? A gente utiliza para esquentar esse soro, para infundir no paciente, introduzir no paciente, seria infundir a palavra certa, um sorinho morno, para equilibrar a temperatura corporal desse paciente. Ele pode chegar a 34 graus, ele vai estar com uma temperatura muito baixa do nosso esperado. Então, ele tem que estar com a temperatura normal, de 36,6 da nossa temperatura corporal. E a gente pode utilizar também a incineração, tá, gente? Nós podemos incinerar esse material na fogueira, no local certo. Eles vão lá e utilizam para incinerar esse material. A desinfecção para o tratamento dos resíduos do grupo A são as tecnológicas, desinfecção, mais conhecidas, que são a autoclave. Isso aí é só para os grupos A. Mais conhecida como autoclave, o uso de micro-ondas também e a incineração. O micro-ondas eu também posso estar utilizando como uma retirada de micro-organismo, né? Dentro do micro-ondas e para aquecer o nosso sorinho também.
Olha, essa máquina aqui bem grande, feia, que parece um alienígena, ela é a nossa autoclave, tá? Ela é bem moderna, essa daqui. É uma autoclave moderna, tá? Que vocês vão estar identificando quando vocês forem para o estágio de centro cirúrgico. Não sei se alguém já foi, se já identificou, se chegou a conhecer, se o professor mostrou a autoclave para vocês, tá? Aqui é interessante que só quem mexe nessa máquina é o enfermeiro que está responsável do setor. No caso, o setor de confecção de material, de esterilização, porque além da gente confeccionar o material, a gente também faz a desinfecção na autoclave. Que hora é? Eu tô rápido, 8h37. Meninas, as horas passam muito rápido, né, gente? É 8h37. Aí a nossa autoclave é de frente, já com a tampinha aberta para receber o material. Eu vou expandir aqui para melhorar a visão para vocês. Essa parte aqui, ó, ela puxou a tampa, né? Retirou a tampa. Essa grade que parece mais um corredor, você puxa ela, é uma grade que você puxa ela para fora e coloca todo o material bem aproximado. E aqui dentro a gente coloca os integradores. Que seriam os integradores? Seria aquele material que você identifica de uma cor. Se vier um marrom claro, pode botar esse material para esterilizar de novo, que ele não foi esterilizado. Se vier uma cor bem marrom escuro, a gente considera que o material foi esterilizado e de ótima qualidade, não o de péssima qualidade, tá? Aqui, o tratamento térmico por incineração, que eu falei, né? É um processo de tratamento de resíduos sólidos que se define com a reação da química, em que os materiais orgânicos, junto com combustíveis, são gaseificados. Quais são esses materiais resíduos sólidos comuns, gente? É aquele da comida, né? Misturado com algumas outras coisas, papel, plástico, assim, sucessivamente, adentrou a terra de uma certa maneira, ele pode chegar a transfundir a trespassar a altura da terra em que ele está inserido e começar a pegar fogo e sair aquelas fumaças tóxicas, tá? Bem tóxicas mesmo elas são. E aí você tem que ter o maior cuidado, tá? Então o ideal é que essas pessoas que manuseiam esse local, elas utilizem uma máscara de proteção, porque ela é bem grande assim, tem um negócio redondo que eu não sei o nome dela aqui na frente. Ela que é a máscara ideal para estar manuseando esse tipo de medicamento. De alimentação e assim sucessivamente. Nós temos a concepção de incineração em 2 estágios, que seguintes princípios de temperatura, de tempo de resistência e a turbulência. No primeiro estágio, os resíduos na câmara de incineração de resíduos são submetidos a uma temperatura no mínimo, tá? Que é uma temperatura mínima, que são submetidos à temperatura mínima de 800 graus Celsius. Caraca, 800 graus Celsius aí. Resultado na formação de gases que são processados na câmara de combustível. E aí, gente, ele começa a ser um material bem tóxico, tá? Bem tóxico. No segundo estágio, a temperatura, digam-se que ela pode chegar de 1.000 graus a 1.200 graus Celsius. Aqui é a imagem de um profissional realizando a incineração, tá? Geralmente eles utilizam muito essa olaria, casa de
como é que fala? Montar tijolo, ou de criar tijolo, né? Eles geralmente eles inseram aí. Olha só, já tem as caixas mesmo preparadas para que realize essa incineração. Então, após a incineração, né? Eu vou mostrar, ó, mais clareza, vocês visualizarem essa foto. Eles estão paramentados, vocês estão vendo? Esse aqui só tá faltando o capote dele, que é necessário, ó. Tá aqui, ó, ele vestiu o avental, ó. Esse vestiu o avental aí bem direitinho. E aqui, do mesmo jeito, da mesma forma. Travou? Melhorou agora, Douglas? Não pode travar, gente. Não pode travar a nossa aula. Alguém tá me ouvindo? Quem tá me ouvindo, por favor, responde para mim saber se vocês estão ouvindo ou se tá travado mesmo. Janete, traz um pouquinho de café para mim, amor. Beleza. Então vamos voltar, né? Deixa eu só tirar aqui do... Então vamos voltar aqui. Opa, abri uma página indevida. Vamos lá. Após a incineração dos resíduos, os poluentes gasosos gerados devem ser processados em equipamento de controle de poluição, ECP, equipamento de controle de proibição. Vou repetir novamente. ECD significa os equipamentos de controle de poluição ou poluentes, como queiram, antes de serem liberados para a atmosfera, atendendo aos limites de emissão conhecido pelo órgão de meio ambiente. Aí, se o órgão do meio ambiente liberar, ele vai ser transferido para a atmosfera legalmente. Agora.